E aí, pessoal? Shalom, shalom, graça e paz a todos. Saudação de paz. Nós estamos aqui para trazer uma palavra. A campanha a qual nós estamos a campanha a qual nós já abrimos e algumas pessoas estão participando, a glória de Deus. E você que está aí, eu queria compartilhar com você um pouco sobre esse tema que nós destrinchamos na quinta-feira passada, que tem um texto base segundo Samuel 6, do 1 ao 12, diz que a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Então, nós estamos embasado nesse texto para falar sobre a presença da manifestação de Deus na vida das pessoas que estão comparecendo a essa campanha. E depois que a arca ficou apenas 3 meses na casa de Obed-edom, mudou tudo. Quer dizer, a presença de Deus ficou na casa de Obed-edom por 3 meses e mudou a história dele. Mas eu queria trazer nessa introdução aqui, que está em 1 Samuel capítulo 7, e o versículo de 1 ao 2, é bom você sempre anotar e destrinçar juntamente comigo esses textos. E eu queria falar aqui que essa arca também ficou na casa de Abinadab, lá em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, e passou-se mais de 20 anos. Eu digo, ela provavelmente deve ter quase 40 anos, mas a Bíblia nos refuta aqui 20 anos, mas a gente vai estudar um pouco à frente e depois eu vou mostrar que ela ficou muito mais tempo do que isso. Então a gente precisa destrinchar a espiritualidade do Abinadab, onde a arca ficou mais de 20 anos. Então assim, a gente precisa entender que a arca do Senhor estava lá, a presença de Deus estava na casa, porque ela foi traga, Então depois é um texto, a gente vai colocar os lugares que a arca passou. Mas eu quero me ater para que eu possa mostrar para vocês a diferença do crente Abinadab e do crente Obed. Então assim, eu queria que você entendesse isso, que muitas vezes, primeiro ponto que eu quero trazer aqui, acomodação. Quer dizer, a arca estava ali, mas não havia adoração e nem honra. A arca, a presença de Deus estava na casa dele, mas não havia adoração e não havia honra. Então, muitas vezes, a nossa vida espiritual ela está degringolando, ela está caindo, ela está parada, porque muitas vezes falta. Nós temos a presença de Deus, nós somos hoje a arca de Deus e nós muitas vezes não nos comportamos como temos que comportar, pois sabedores de que somos transportadores da presença de Deus, nós também precisamos compreender que nós muitas vezes somos acomodados no papel de cristão, no papel de servo, no papel de filho, no papel de adorador. Então havia a falta de adoração e nem honra tinha naquele lugar, porque nem sempre, meus irmãos, a tradição sem transformação e o costume religioso vai substituir você ser a paixão da presença de Deus, porque aquele que tem sede da presença de Deus não é o ritualismo, não é as tradições religiosas que vão fazer a presença de Deus manifestar. O que vai fazer a presença de Deus manifestar é todos os dias você queimar, ser apaixonado por Ele. Então, esse é o perigo da acomodação, o perigo das tradições que nos impede de verdadeiramente termos aquela paixão sempre renovada. E terceiro ponto, você precisa entender que a presença sem manifestação, ela causa letargia, porque
a presença estava, mas não se manifestava. É a mesma coisa, Deus está na casa de alguém, ou ouvindo a conversa de alguém e ficar ali paralisado. Eu estou presente, mas não me manifesto naquele assunto, não me pronuncio, não falo sobre algum assunto que está sendo discorrido no ambiente de pessoas. Então eu estou apenas presente, mas a partir do momento que eu me insiro na conversa, no contexto ali estando discutido, eu também me manifesto sobre o assunto. Mas muitas vezes a presença de Deus está dessa forma, em uma casa, em uma vida, mas ele só está presente, mas ele não manifesta com atitude, com cura, com bênção. Então, eu acredito que eu estou falando com pessoas sábias e você está compreendendo o que eu estou tentando trazer para você. Então, você precisa entender que a manifestação, ela precisa acontecer na vida do crente. Por exemplo, se você está numa igreja, se você está num ambiente de culto, de celebração a Deus, e você se entrega àquela adoração e Deus não responde com manifestação, ali, por exemplo, a gente vê Elias, aquele Deus que responder com fogo, esse será o Deus, quer dizer, ele manifestou com alguma coisa. Então Deus, quando ele está sempre na vida de alguém, ele se manifesta. E eu sempre falo, nem todo lugar que se fala que Deus está, Deus não se manifesta. Esse é meu lema, né? Sempre falar isso, porque o evangelho sem poder não é evangelho. O evangelho de Deus tem que ter poder. Amém, irmãos? Poder de cura, milagre, transformação, restauração, salvação. Então, o evangelho tem que acompanhar alguns power juntos, entendeu? Então, assim, nós precisamos entender que precisa haver mudança, que precisa haver milagre, que precisa haver N coisas aí. Mas eu quero trazer mais um ponto aqui, né? Filhos ministrados. Então, assim, a presença de Deus estava lá, mas a falta de ministrar seus filhos, ensinar seus filhos, né? Que o filho de Abinadab tocou na arca. Então, quer dizer, tocaram na arca sem reverência. Quer dizer, Deus, ele precisa que nós nos comportemos de forma correta, porque muitas vezes nós dizemos que somos cristãos e muitas vezes não temos reverência, não temos atitude certa, não temos forma de atrair a presença de Deus. Então ele foi tocar ali na arca sem reverência e acabou morrendo, né? Muitos, né, têm a Bíblia, quer dizer, muitos têm a palavra de Deus, muitos têm contexto bíblico, até conhecimento, mas não tem reverência com o que ele tem. Então, assim, nós precisamos mudar. E eu vou dizer para vocês, como pastor, eu tenho encontrado muita dificuldade na transição das pessoas, na renovação das mentes. Ensinar as pessoas, nos tempos de hoje, uma igreja mal habituada, mal ensinada, veio de uma teologia romana que ainda prevalece, quer ensinar, quer introduzir o romanismo dentro da igreja, um ensinamento contra os princípios judaicos, porque nós temos os princípios judaicos. Se você não sabe, a igreja de Cristo, ela foi fundada na terra, ela percorreu através do judeu messiânico. Nada mais justo que eu quero ensinar um caminho para você. Irmão, eu sou gerado na Bleia, eu tenho anos. Então, assim, a gente, para ser Bleia, a gente tem que ter palavra, conhecimento. E eu fui liberto dessa teologia romana, sabe, que são ensinados, muitos estão procurando curso de teologia, uma coisa e outra. Meu irmão, sente ao pé de um mestre e aprenda com ele. Dicas que eu poderia até depois, se você pode me chamar no PV, e sente ao lado de um rabino messiânico. Você vai aprender tudo, irmão. Vai aprender mesmo, e você vai aprender sobre os princípios eternos. Não que a igreja ela abandonou muito, sabe? A igreja diz que
que foi o judeu que matou Jesus. Não, quem matou Jesus foi Roma. Foi Roma que matou Jesus. Mas lógico, a morte, ninguém tinha o poder de matar Jesus. Mas você está entendendo o que eu quero dizer? Que Jesus, por exemplo, a morte não matou ele. Ele rendeu o seu espírito dele. Que a morte não tinha poder, mas precisava passar por aquele processo de cruz. E quem tinha o hábito de crucificar não eram os judeus. Quem tinha o hábito de crucificar era o romano. Então foram os soldados romanos que mataram Jesus. Então precisa ensinar corretamente. Então para que essa aversão ao judaísmo? Porque Yeshua é um judeu. E ele cumpriu os princípios. Antes da sua morte e ascensão, ainda era a antiga aliança, era a aliança que Deus tinha falado, e ele cumpriu a lei. Então, se ele não tivesse cumprido a lei, beleza, você poderia exterminar isso, mas ele veio e cumpriu a lei como um bom judeu. Pastor, mas nós não somos judeus. Nós temos um judeu que mora dentro de nós, que é Cristo. Nós temos um judeu, nós temos os princípios. Porque você só quer, entendeu? A religião ela tem acabado, tem ensinado as pessoas a não governar. E o papel que Jesus quis fazer que é nos ensinar. Estou até partindo para outra parte e largando um pouco aqui. Mas eu vou falar, o Espírito Santo está me conduzindo. Entendeu? Porque a religião nos ensina que você só pode apoderar do céu depois que você morre. A religião te ensina isso. Você só pode apoderar do céu depois que você morre. Mas Jesus Cristo ele veio implantar o reino dos céus aqui. Você pode governar, você é governante. Amém? Então vamos adiantar aqui e falar sobre alguma situação. Porque há líderes na igreja que mantêm muitas vezes uma falácia contra, sabe, atos proféticos. Eu sou um cara que me movo no atos profético. E Deus tem me usado muito nisso pela sua misericórdia. Não é porque eu sou bom, melhor do que ninguém. Mas é porque eu me movo na fé, eu movo em fé. Não adianta falar que só tem fé. Fé não é para só tê-la, fé é para se mover nela. Porque quando Jesus diz assim, se tiverdes fé do tamanho de grão de mostarda, dirás a esse monte. Então, eu tenho que ter a fé, mas eu tenho que mover-me nela. Eu tenho que falar, eu tenho que agir. Entendeu? Então, assim, é a mesma coisa. A arca de Deus, vamos dizer que estava lá, para você entender o que eu quero dizer, estava na casa de Abinadab, mas ninguém se movia. Ninguém se movia. Então, a arca foi para a casa de Obed-Edom e eles se moveram. Em 3 meses mudou a vida dele. Então, tem pessoas que aceitam Jesus hoje como seu Salvador, ele rapidamente muda, ele transiciona num tempo, porque o Espírito está trabalhando mais para isso nesses últimos tempos, do que as pessoas mais tempo de igreja, porque estão como crente filhos de Uzá. Entendeu? Então, assim, nós precisamos entender que ser crente Abinadab não é muito coerente em ser. Vamos adiantar aqui. A arca do Senhor ela ficou na casa de Obed-Edom, geteu, por 3 meses, e Deus abençoou ele. E abençoou toda a sua casa. Diz que Deus abençoou toda a sua casa. Então, nós precisamos entender que a presença de Deus, ela nos traz alegria. Ela não nos traz medo. Porque quando Davi, ele vê o acontecido, ele temeu, ele teve medo. Então, assim, quando a arca foi para a casa de Obed-Edom, ele não temeu, entendeu? Davi, quando ele entendeu ali, ele parou aquele cortejo. Por quê? Porque ele estava transportando a arca como os inimigos mandaram a arca para Giriat-Querim em bois. Então eles copiaram o jeito do mundo, o jeito dos inimigos transportar a arca. E quem sabia de fato? Porque o povo, a Bíblia diz que o povo chorava, gemia e pedia para Samuel a presença de Deus. Então Samuel falou assim, você precisa remover tudo aí do meio de vocês.
Mas o que acontece? O povo já havia esquecido como é que transportava a arca. E estava trazendo a presença de Deus de qualquer forma. Então, falta de respeito, falta de conhecimento. Tem muita gente que carrega a palavra de Deus, mas no fundo, com falta de conhecimento, com reverência. Só aprende a Bíblia para estar discutindo teologicamente quem está certo, quem não está certo. Meu irmão, esses debates, essas falácias, isso não cabe no nosso meio. O evangelho que eu ensino é o evangelho do reino. O evangelho do reino é o evangelho de unidade. O evangelho do reino é implantar o que Yeshua falou. Vamos implantar o reino dos céus aqui. Então a gente precisa focar muito nisso. Amém? Porque a religião sempre vai te promover o céu depois da sua morte. E você precisa usufruir, porque qual a intenção de Deus permitir que você viesse aqui na terra, cumprir propósito? Só nascer, viver, sofrer e morrer e voltar para o céu? De lá você veio. De lá você veio. Então você vai passar um período lá e depois você vai voltar para cá, para governar com Yeshua. É outra parte de outra ministração. Então, você precisa entender que Obed-Edom preparou o ambiente para a presença. E quando você prepara o ambiente, né, a sua casa, ela se torna um altar da presença de Deus. Então, quando nós preparamos o ambiente onde é que nós estamos reunidos para adorar o Senhor, se torna um altar. E a casa de Obed-Edom tornou-se um altar. E começou a mudar a história dele, né? E porque apenas em 3 meses houve uma mudança na sua totalidade, prosperidade, né? E favor de Deus. Então, assim, gerou um sacerdote na casa dele, um sacerdote e adoradores, porque sua família tornou-se adoradora. Amém? Então nós precisamos entender que há 2 tipos de crente, o crente Abinadab e o crente Obed-Edom. Então eu digo para você, transicione, seja um crente Obed-Edom, porque Deus pode mudar a tua história. Esse negócio de ser muito tempo um crente e aquilo outro, meu irmão, tem gente que está acomodado com o tempo de conversão. Ele acha bonito e se torna arrogante. Eu sou crente há 20 e tantos anos. Meu irmão, Deus não paga 13º, fundo de garantia nem férias não, tá bom? Então você precisa entender, você precisa compreender essa arrogância nossa de muitas vezes falarmos que temos tanto tempo, que conhecemos, que sou batizado há tanto tempo. Rapaz, tornam-se pessoas prepotentes. Muitas vezes o evangelho está sendo estragado por esse tipo de pessoas. Amém? Então Obed-Edom e seus filhos se tornaram os porteiros e músicos do templo depois que houve essa transformação na sua casa. Lá em Crônicas diz que no capítulo 15, diz que eles se tornaram porteiros, músicos no templo, né? Então assim, o que você é na tua casa, o ensinamento que você é na tua casa, Deus vai transmutar você para um outro nível. Foi assim que aconteceu. Não foi só a prosperidade, a bênção, o acabar da esterilidade. E eles foram promovidos como obreiro na casa do Senhor. Muito bonito isso, muito, muito, muito forte essa, porque a presença de Deus, aonde a presença de Deus, ela e honra, muda a história, transforma a casa em um ministério muito forte, aonde a presença de Deus a honra e transforma a nossa família, a nossa geração em sacerdote, em ministério, né, meu irmão? Muito bonito isso, a presença de Deus na nossa vida. Então, essa palavra é para você que está participando da campanha comigo, né? Campanha de Obed-Edom, 3 meses para Deus mudar a sua história. E eu creio nisso, e creio que Deus vai mudar a sua história, porque para você poder receber, você precisa aprender que há princípios de ser verdadeiramente um adorador apaixonado, honrar a Deus e parar com as coisas erradas que você tem costume de fazer. Então, se você quer de fato receber, nós temos agora pouco tempo para o fim do ano. O ano não acabou ainda, mas Deus pode mudar a sua história a partir do momento que você também se posicione, ressignifique a tua vida, a tua história, para que Deus possa de fato
olhar para você e fazer o milagre. Muitas vezes a esterilidade da saúde, a esterilidade da finança, da área sentimental está por alguns motivos. E ele pode ser arrogância, prepotência e falta de honra, falta de respeito. Eu decidi algumas coisas, trilhar meus caminhos com minha família praticamente sós, poucas pessoas. Por quê? Por falta de honra. Às vezes a gente chega em algum lugar e as pessoas querem sempre achar que a gente quer em lugar deles uma coisa. Não, meu irmão, se fosse para ter uma mega igreja, eu estava aberta aí. Às vezes Deus me leva para alguns lugares para ajudar algumas pessoas. E eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu tive, eu sei das minhas quedas, eu sei das minhas vitórias. Ninguém precisa ficar apontando as minhas vitórias, mas também ninguém precisa ficar apontando as minhas percas. Ninguém precisa ficar apontando quantas vezes eu perdi e quantas vezes eu ganhei. Porque do meu coração, Deus sabe. Então, não importa. Talvez Obed-Edom passou por tempos na beira da estrada, tempo de escassez, as pessoas apontou, só havia fracasso. Mas sabe o que acontece? Quando Deus está na casa dele e ele honra, e ele adora, ele se torna um adorador, a vida dele transforma. E sabe o que acontece? Obed-Edom não precisa falar para ninguém. As pessoas viram e correram a falar para o rei: olha, Deus está abençoando, quer dizer, Deus está abençoando a casa de Obed-Edom. Aí o rei escuta, aí o rei entende que está no tempo de buscar, de trazer a arca, porque o próprio rei discerniu que essa arca precisava ficar ali para abençoar aquela família. Antes da presença de Deus for para outro lugar, eu quero dizer para você, mude a sua história, comportamento, atitudes, porque Deus vai repousar na tua casa. Antes de passar na casa de alguém, ele vai entrar na tua casa e transformar. Mas ele precisa encontrar a sua casa coerente, conivente, preparada, santificada para ele mudar a sua história. Fica esta minha palavra para você e que Deus te abençoe. Esta é uma palavra para vocês que estão participando da campanha comigo, Obed-Edom, a arca na minha casa, campanha da arca na minha casa para mudar a minha vida. Nós estamos trazendo palavras e nessas palavras eu estou trazendo ensinamentos, porque não adianta eu abrir a campanha e não te ensinar a como de fato ter uma vida de princípios para Deus mudar a tua história. Fica aqui essa palavra, pouco tempo para você e que você reflita. Shalom, shalom, e que Deus te abençoe, você e sua casa, e que a arca, que a presença de Deus repouse aí dentro de você. Beijo.